Você já parou para pensar quanto Neymar realmente ganha? Como ele foi de um menino sonhador em Mogi das Cruzes para se tornar uma das maiores fortunas do futebol mundial? E mais, o que significa ter um salário que ultrapassa milhões por mês, viver uma vida de luxo e ainda carregar polêmicas e expectativas nos ombros? Hoje, vou te levar numa jornada completa pelos bastidores da vida e da carreira de Neymar Júnior. Vamos falar sobre números impressionantes, decisões que mudaram a história do futebol e os desafios que o tornaram uma das figuras mais icônicas do esporte. Fique comigo, porque o que você vai descobrir sobre Neymar vai te surpreender e talvez mudar completamente a forma como você vê o futebol. O talento de Neymar da Silva Santos Júnior despontou cedo, ainda nas ruas e campinhos de areia de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O garoto, com um brilho peculiar nos olhos, encantava quem o via jogar, exibindo dribles ousados e uma maturidade impressionante para alguém de tão pouca idade. Incentivado por sua família, especialmente seu pai, Neymar Sr., ele encontrou no futebol não apenas uma paixão, mas uma oportunidade de transformar sua vida e a de seus entes queridos. Aos 11 anos, Neymar ingressou nas categorias de base do Santos FC, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. O clube tinha um histórico de revelar grandes craques, como Pelé, e logo identificou no jovem prodígio um potencial que poderia colocá-lo na mesma prateleira de lendas do esporte. Com apenas 17 anos, Neymar estreou profissionalmente, encantando a torcida com sua habilidade, carisma e gols espetaculares. O Brasil, apaixonado por futebol, logo adotou Neymar como seu novo ídolo. A mídia esportiva o acompanhava de perto, enquanto ele acumulava prêmios e títulos com o Santos. Em 2011, liderou o time à conquista da Copa Libertadores da América, colocando o clube de volta ao topo do futebol sul-americano após quase 50 anos. O menino da Vila se tornou um símbolo de esperança para o futebol brasileiro em uma era marcada por altos e baixos. Não demorou para que Neymar chamasse a atenção do futebol europeu. Em 2013, ele deu o maior passo de sua carreira até então. Assinou contrato com o FC Barcelona. A transição para o futebol europeu trouxe desafios, mas também abriu portas para conquistas inimagináveis. Neymar encontrou um novo lar no Camp Nou, onde formou o lendário trio MSN ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez. Sob a tutela de Messi, Neymar evoluiu como jogador e como estrela global. Seu desempenho na UEFA Champions League de 2015 foi fundamental para o título do Barcelona, consolidando-o como um dos melhores jogadores do mundo. Mais do que um atleta, Neymar se tornava uma marca global, atraindo patrocinadores de peso e acumulando contratos milionários que garantiam uma vida de luxo. Entretanto, mesmo com todo o sucesso, Neymar sentia a pressão de ser uma estrela. As comparações com Pelé e outros grandes nomes do futebol brasileiro eram inevitáveis. A responsabilidade de carregar as esperanças de um país apaixonado pelo esporte muitas vezes pesava sobre seus ombros. Ainda assim, sua jornada mostrava um padrão. A cada desafio, Neymar se reinventava, superando expectativas. O primeiro capítulo da história de Neymar é uma prova de que talento e trabalho duro podem levar alguém muito longe. Mas o destino reservava ainda mais para ele. Sua transferência para o Paris Saint-Germain, anos depois, seria um marco que mudaria não apenas sua vida, mas também a história do futebol. O ano de 2017 marcou um dos momentos mais impactantes na carreira de Neymar e na história do futebol mundial. Após 4 temporadas brilhantes no Barcelona, o jogador tomou uma decisão que surpreendeu o mundo: deixar o clube catalão e transferir-se para o Paris Saint-Germain, PSG. Não foi apenas uma mudança de clube, foi uma transferência histórica, cercada de polêmicas e cifras jamais vistas. O PSG, sob o comando de investidores do Catar, buscava se consolidar como uma potência do futebol europeu. Neymar era a peça-chave desse projeto ambicioso. Para tirá-lo do Barcelona, o clube pagou a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, tornando Neymar o jogador mais caro da história do futebol. A transação, anunciada em agosto de 2017, chocou o mundo, quebrando recordes e gerando debates acalorados sobre os limites financeiros do esporte. A decisão de Neymar, no entanto, foi mais do que uma questão financeira. No Barcelona, embora fosse uma estrela, ele vivia à sombra de Lionel Messi. No PSG, ele teria a oportunidade de ser o protagonista absoluto, liderando o clube em busca de sua primeira conquista da UEFA Champions League.
Para Neymar, era também uma chance de reforçar sua candidatura ao prêmio de melhor jogador do mundo, algo que parecia inalcançável enquanto ele permanecesse no mesmo time que Messi. Os primeiros meses de Neymar em Paris foram marcados por um início avassalador. Dentro de campo, ele mostrou por que o PSG havia investido tanto. Gols, assistências e exibições memoráveis consolidaram seu status de superestrela. Fora dos gramados, Neymar tornou-se um símbolo do novo PSG, ajudando o clube a atrair outros grandes nomes e aumentar sua relevância global. No entanto, a transferência para o PSG também trouxe desafios. A adaptação à nova liga e à cidade foi acompanhada de polêmicas e críticas. Muitos questionaram se Neymar havia trocado a competitividade do futebol espanhol pelo conforto de ser a principal estrela de um time em ascensão. No Brasil, fãs e comentaristas dividiam opiniões. Uns viam a mudança como um passo ousado, enquanto outros acreditavam que ele havia optado por um caminho mais fácil. As lesões também começaram a se tornar um fator significativo em sua carreira. Durante momentos cruciais, como as fases eliminatórias da Champions League, Neymar sofreu com problemas físicos que o afastaram dos jogos mais importantes. A pressão por resultados aumentava, e o sonho de levar o PSG ao topo da Europa parecia mais distante. Apesar dos altos e baixos, a transferência de Neymar para o PSG representou uma mudança de paradigma no futebol mundial. Os números exorbitantes envolvidos na negociação estabeleceram um novo padrão para o mercado de jogadores. Neymar não era mais apenas um atleta, ele era um ícone global, uma marca que transcendia o esporte. A ida para o PSG foi um divisor de águas, tanto para Neymar quanto para o futebol. O impacto financeiro e esportivo da transferência seria sentido por anos, mas a verdadeira prova de seu sucesso estaria no futuro. Seria ele capaz de alcançar os objetivos que motivaram sua decisão? Enquanto isso, o próximo capítulo de sua jornada começava a se desenhar, preparando o terreno para um novo desafio na Arábia Saudita. Em 2023, Neymar mais uma vez surpreendeu o mundo ao anunciar sua transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita. A decisão, que inicialmente parecia improvável, foi uma das maiores movimentações do mercado de transferências daquele ano. Com 31 anos, Neymar deixava o PSG e o futebol europeu para embarcar em uma nova fase de sua carreira em um cenário em ascensão, o futebol saudita. A negociação com o Al Hilal representou um marco histórico. O contrato, avaliado em 320 milhões de euros por 2 anos, não apenas reforçou o status de Neymar como um dos atletas mais bem pagos do mundo, mas também destacou o poder financeiro crescente do futebol árabe. A Arábia Saudita, que vinha investindo pesado em infraestrutura esportiva, via na contratação de jogadores de elite uma forma de projetar sua imagem globalmente. Neymar foi recebido como uma verdadeira estrela em Riad. Sua chegada foi celebrada com grande pompa. Aeroportos lotados de torcedores, eventos de boas-vindas grandiosos e uma campanha de marketing que não deixou dúvidas sobre o impacto que ele teria na liga local. Mais do que um jogador, Neymar era um embaixador do projeto ambicioso da Arábia Saudita para se firmar como um dos centros esportivos mais importantes do mundo. O contrato de Neymar com o Al Hilal não se limitava ao salário mensal de 13,3 milhões de euros. Incluía benefícios extravagantes, como uma mansão luxuosa, acesso a um jatinho particular e uma frota de carros esportivos de última geração. Além disso, o acordo previa uma série de compromissos comerciais que garantiriam ainda mais visibilidade para a marca Al Hilal e para o próprio Neymar. Dentro de campo, a expectativa era alta. Neymar era visto como uma peça fundamental para elevar o nível técnico da Liga Saudita, que já havia atraído outros grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N'Golo Kanté. Sua habilidade, experiência e carisma fariam dele um dos principais rostos do projeto de expansão do futebol no país. No entanto, a transição para o futebol saudita também trouxe desafios. Acostumado à competitividade das ligas europeias, Neymar precisou se adaptar a uma nova realidade. As condições climáticas extremas, a menor visibilidade internacional e o estilo de jogo local eram fatores que exigiam ajustes. Além disso, as lesões que marcaram os últimos anos de sua carreira continuavam a ser uma preocupação constante. Ainda assim, a chegada de Neymar ao Al Hilal simbolizava mais do que uma simples transferência. Representava uma mudança de paradigma no futebol moderno, em que mercados emergentes começam a rivalizar com as potências tradicionais. Para Neymar,
Era uma oportunidade de reescrever sua história, agora como o rosto de um projeto globalmente ambicioso. O impacto inicial foi evidente. A Liga Saudita passou a atrair mais espectadores, tanto localmente quanto em transmissões internacionais. Neymar tornou-se uma figura central em campanhas publicitárias que iam muito além do futebol, consolidando ainda mais sua posição como um dos atletas mais influentes do planeta. A transferência para o Al Hilal também reacendeu o debate sobre o legado de Neymar. Estaria ele sacrificando a competitividade em troca de ganhos financeiros? Ou estaria liderando uma nova era no esporte, em que o futebol globalizado abre espaço para novas potências? Independentemente das respostas, uma coisa era certa: Neymar mais uma vez estava no centro das atenções, provando que sua carreira continuava a desafiar expectativas. Enquanto Neymar começava a deixar sua marca no Al Hilal, os holofotes se voltavam para outro aspecto de sua vida: os números impressionantes de seu salário e como eles consolidavam sua posição como um dos maiores ícones financeiros do esporte. Neymar não é apenas um jogador de futebol, ele é um fenômeno financeiro. Sua transferência para o Al Hilal colocou novamente os holofotes sobre os valores impressionantes que ele recebe, consolidando-o como um dos atletas mais bem pagos do mundo. O contrato, avaliado em 320 milhões de euros por 2 anos, detalha números que são difíceis de compreender em sua totalidade, mas fascinantes de explorar. Se considerarmos o salário anual de 160 milhões de euros, Neymar recebe cerca de 13,3 milhões de euros por mês. Convertendo para reais, utilizando uma taxa de câmbio média de R$ 5,42 por euro, isso equivale a aproximadamente 72,1 milhões de reais mensais. Para simplificar ainda mais, Neymar ganha cerca de 2,4 milhões de reais por dia, ou mais de 100 mil reais por hora. A dimensão desses números faz com que ele se torne uma referência de riqueza no esporte. Mas os ganhos de Neymar não se limitam ao que ele recebe do Al Hilal. Sua imagem global é respaldada por contratos de patrocínio com marcas de peso, como Puma, Red Bull e várias empresas do setor de moda e tecnologia. Esses acordos adicionam milhões à sua conta bancária anualmente, tornando Neymar um dos atletas mais lucrativos do planeta. Estima-se que, somando salários e patrocínios, Neymar esteja entre os 3 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Além disso, Neymar é uma figura de grande influência nas redes sociais, com milhões de seguidores no Instagram, Twitter e TikTok. Ele usa essas plataformas não apenas para interagir com fãs, mas também para promover produtos e campanhas, gerando uma receita significativa. Postagens patrocinadas de Neymar podem render até R$ 1 milhão por publicação, um reflexo de sua relevância no mercado de influenciadores digitais. O impacto financeiro de Neymar vai além de seu bolso. Clubes como o Al Hilal, ao assinarem com ele, se beneficiam do aumento na venda de ingressos, produtos licenciados e assinaturas de transmissões esportivas. No PSG, por exemplo, a chegada de Neymar em 2017 foi acompanhada por um aumento significativo no número de torcedores e na venda de camisas personalizadas. O mesmo fenômeno se repetiu no Al Hilal, com a demanda por camisas e produtos oficiais atingindo níveis recordes logo após sua chegada. No entanto, a grandiosidade de seus ganhos também atrai críticas. Muitos questionam se tais cifras são justificáveis em um mundo onde desigualdades sociais são tão marcantes. Neymar frequentemente se torna alvo de debate sobre a relação entre esporte, entretenimento e valores financeiros, levantando discussões sobre o impacto econômico do futebol na sociedade. Apesar disso, Neymar segue navegando com confiança em um universo de cifras que poucos conseguem alcançar. Seu sucesso financeiro é resultado de uma combinação de talento, carisma e estratégia empresarial. Ele não é apenas um atleta, mas uma marca global que transcende os limites do campo. À medida que o mundo observa os números impressionantes por trás de sua carreira, Neymar continua a moldar sua narrativa. Ele se tornou uma referência tanto para aspirantes a jogadores quanto para aqueles que buscam entender o poder da economia no esporte. No entanto, enquanto a atenção se volta para seus ganhos, há um impacto ainda maior a ser explorado: o que Neymar representa para a economia global e para os projetos esportivos de países como a Arábia Saudita. A chegada de Neymar ao Al Hilal foi muito mais do que uma transação esportiva. Representou um marco econômico para a Arábia Saudita e uma reafirmação do crescente poder financeiro do futebol no país. O impacto da transferência ultrapassou os gramados,
influenciando setores como turismo, marketing, comércio e diplomacia. A Arábia Saudita vem utilizando o esporte como uma peça central de sua estratégia de modernização, conhecida como Visão 2030. Neymar, com sua imagem global e apelo midiático, tornou-se um embaixador não oficial desse projeto ambicioso. Sua contratação atraiu atenção internacional para a Liga Saudita, que antes era pouco conhecida fora do Oriente Médio. Os números não mentem. Logo após o anúncio de sua transferência, a audiência de jogos do Al Hilal disparou e as vendas de camisas do clube registraram picos inéditos. Além disso, a presença de Neymar em território saudita impulsionou o turismo local. Torcedores de todo o mundo passaram a visitar o país para assistir aos jogos da liga, movimentando hotéis, restaurantes e serviços de transporte. As redes sociais de Neymar, com milhões de seguidores, também se tornaram uma ferramenta de promoção indireta da Arábia Saudita como destino turístico. Do ponto de vista econômico, Neymar representa um investimento estratégico. A visibilidade gerada por sua transferência reforçou a capacidade do país de atrair outros grandes nomes do esporte e firmar parcerias comerciais. Marcas globais interessadas em associar seus produtos à imagem de Neymar também passaram a olhar para o mercado saudita com mais atenção. O impacto econômico, portanto, vai muito além dos campos. Neymar ajudou a colocar a Arábia Saudita no mapa do futebol global. No contexto do futebol local, Neymar trouxe um aumento significativo na qualidade técnica e no nível de competição da liga. Clubes rivais, motivados pela presença de uma estrela de tamanho calibre, investiram pesado em contratações de jogadores internacionais para manter a competitividade. Isso gerou um efeito cascata, atraindo mais patrocinadores e aumentando o valor dos direitos de transmissão da Liga Saudita. Ainda assim, a transferência de Neymar não foi isenta de críticas. Muitos questionaram se o investimento em jogadores de elite é sustentável no longo prazo ou se trata apenas de um golpe de marketing temporário. Há também debate sobre o uso de recursos financeiros em um esporte que, apesar de gerar grande retorno, ainda enfrenta desafios éticos e sociais em alguns países. Mesmo diante de críticas, é inegável que Neymar é uma força econômica poderosa. Sua transferência para o Al Hilal exemplifica como o futebol moderno transcende o esporte, tornando-se uma ferramenta para impulsionar economias, fortalecer marcas e projetar influência global. Mais do que um jogador, Neymar é uma peça estratégica em um jogo maior, que envolve negócios, política e cultura. Com o impacto financeiro e esportivo consolidado, as atenções se voltam agora para outro aspecto fascinante de sua trajetória. Como Neymar equilibra a vida luxuosa e os desafios pessoais enquanto permanece no topo do mundo do futebol. Se dentro de campo Neymar é uma figura marcante, fora dele sua vida é um espetáculo à parte. A fortuna acumulada ao longo de sua carreira permitiu que ele construísse um estilo de vida luxuoso, digno de um verdadeiro astro global. Mansões, carros esportivos, festas e viagens internacionais são parte do cotidiano de Neymar, mas esse estilo de vida também é frequentemente alvo de críticas e polêmicas. Neymar possui propriedades espalhadas pelo mundo, incluindo uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, que é conhecida por sua estrutura impressionante. Piscinas, heliponto e até um campo de futebol fazem parte do imóvel, que se tornou palco de algumas das festas mais comentadas pela mídia. Quando não está no Brasil, ele passa seu tempo em outras propriedades luxuosas na Europa e no Oriente Médio. O jogador também é famoso por sua paixão por carros de luxo. Sua coleção inclui Ferraris, Lamborghinis e outros veículos de marcas renomadas, que juntos valem milhões de reais. Além disso, Neymar não economiza em acessórios extravagantes, como relógios de luxo, roupas de grife e joias, que reforçam sua imagem de ícone da moda. As redes sociais são outra extensão de sua vida luxuosa. Neymar compartilha com seus milhões de seguidores momentos de festas glamourosas, jantares exclusivos e viagens paradisíacas. Cada postagem atrai tanto admiração quanto críticas, com muitos questionando se ele deveria manter um perfil mais reservado, especialmente em momentos delicados de sua carreira. Mas a vida fora dos gramados de Neymar nem sempre é glamourosa. Ao longo dos anos, ele se viu envolvido em uma série de polêmicas que colocaram sua imagem sob escrutínio. Desde discussões públicas com companheiros de equipe até acusações mais graves que chegaram às manchetes internacionais, Neymar frequentemente se encontra no centro de controvérsias.
Embora muitas dessas situações tenham sido resolvidas, elas deixaram marcas em sua reputação. As críticas também se estendem ao seu comprometimento com o futebol. Algumas pessoas apontam que Neymar nem sempre coloca o esporte como prioridade, especialmente quando é flagrado em festas poucos dias antes de jogos importantes. Essas percepções criam uma narrativa em torno de sua carreira, em que talento e polêmicas caminham lado a lado. Apesar disso, Neymar parece inabalável. Ele usa seu carisma e habilidade para se reconectar com os fãs e reforçar sua marca global. Sua autenticidade, mesmo diante de críticas, é algo que muitos admiradores valorizam. Neymar é um reflexo da geração atual, que mescla conquistas profissionais com uma vida pessoal amplamente compartilhada e debatida. Com todo o brilho e os desafios que acompanham sua vida, Neymar continua a moldar sua própria narrativa. Mas, além das festas e dos holofotes, uma questão permanece: como ele será lembrado no futuro? Será que seu legado no futebol será suficiente para eclipsar as controvérsias e consolidá-lo como um dos maiores de todos os tempos? É esse questionamento que conduz ao capítulo final, onde exploraremos o impacto duradouro de Neymar no futebol e na cultura global. À medida que Neymar avança em sua carreira, a pergunta que ecoa entre torcedores, críticos e especialistas é inevitável: como ele será lembrado? Neymar é, sem dúvida, um dos maiores talentos que o futebol já viu. Sua habilidade única, dribles imprevisíveis e capacidade de decidir jogos o colocam entre os melhores jogadores de sua geração. No entanto, sua trajetória também é marcada por altos e baixos que moldaram a percepção pública sobre ele. No Brasil, Neymar carrega o peso de ser constantemente comparado a lendas como Pelé e Zico. Muitos torcedores esperavam que ele fosse o líder da seleção brasileira rumo a uma nova era de conquistas, especialmente na Copa do Mundo. Embora tenha conquistado títulos importantes, como o ouro olímpico em 2016, o troféu mais cobiçado, a Copa do Mundo, ainda não veio. Esse fato muitas vezes é usado como argumento para diminuir seu legado, embora seja injusto avaliar toda a sua contribuição ao futebol com base apenas nesse critério. No entanto, Neymar transcendeu as fronteiras do esporte. Ele não é apenas um jogador, é uma marca global. Poucos atletas no mundo conseguem atrair a atenção que Neymar gera, seja dentro ou fora de campo. Seu impacto na cultura pop, nas redes sociais e em campanhas publicitárias fez dele um dos rostos mais reconhecíveis do planeta. Ele é mais do que um atleta. É um ícone cultural que influencia comportamentos, tendências e discussões. Mas o legado de Neymar vai além de sua carreira profissional. Ele também é um exemplo da evolução do futebol moderno, onde os atletas são avaliados não apenas por suas habilidades esportivas, mas também por sua capacidade de atrair audiência e gerar negócios. Neymar ajudou a redefinir o papel do jogador no futebol contemporâneo, tornando-se um ponto de conexão entre esporte e entretenimento. Ainda assim, os críticos apontam que as polêmicas fora de campo e as lesões frequentes impediram que ele atingisse todo o seu potencial. Momentos decisivos em competições importantes muitas vezes foram marcados por sua ausência ou por performances abaixo do esperado. Isso levanta debates sobre o quanto Neymar conseguiu maximizar seu talento e se ele será lembrado mais por suas realizações ou por aquilo que poderia ter sido. Por outro lado, há um fato inquestionável: Neymar inspirou uma geração de jovens atletas. Seu estilo de jogo, sua coragem para inovar em campo e seu carisma fora dele o tornaram um modelo a ser seguido por milhões de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Muitos veem nele a prova de que, com talento e determinação, é possível chegar ao topo, independentemente das adversidades. Ao refletir sobre seu legado, é impossível ignorar o impacto que ele teve no futebol brasileiro e mundial. Neymar é, sem dúvida, uma figura polarizadora, mas também é inegavelmente influente. Sua jornada é uma mistura de genialidade e desafios, que serve como um retrato autêntico da complexidade de ser uma estrela global no século XXI. No fim, o legado de Neymar será definido não apenas por seus títulos e conquistas, mas também pelo impacto que ele deixou no esporte, na cultura e nas pessoas que inspirou. Ele é um lembrete de que o futebol é muito mais do que um jogo. É uma paixão que transcende barreiras e conecta o mundo. Com isso, encerra-se a história de um jogador que, com todos os seus altos e baixos, continuará a ser lembrado como um dos grandes ícones do futebol e da cultura global. E aí, o que achou da história de Neymar? Mais do que um jogador,
Ele é um verdadeiro fenômeno que transcende o esporte, gerando debates, inspirando milhões e, claro, acumulando uma fortuna que desafia a nossa imaginação. Mas, no final, fica a pergunta: como você acredita que Neymar será lembrado no futuro? Será ele um ícone eterno do futebol ou uma figura marcada por suas polêmicas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo vídeos como esse. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui, a gente fala sobre futebol, curiosidades, bastidores e tudo o que faz desse esporte a paixão que conecta o mundo inteiro. Te espero nos próximos vídeos. Até lá!